Educação à distância, mudando realidades. Olá, meus queridos, tudo bem? Vou fazer uma breve audiodescrição. Meu nome é José Fábio, eu sou um homem branco, de altura mediana, começando a ficar grisalho. Eu estou vestido com uma blusa branca e um blazer azul, com uma calça azul, sapatos pretos. Eu estou dentro dos estúdios de gravação do campus Zona Norte do IFRO. A parede ao fundo é branca, com pontos interligados por retas, e à minha esquerda, escrita em letras verdes, EAD, Mudando Realidades. Bem, nós vamos agora começar a nossa disciplina de metodologia do trabalho acadêmico e científico, e essa é a nossa primeira aula. Nós vamos discutir ciência e conhecimento, a sociedade em mutação. E nós começamos aqui com uma pequena charge, dizendo verdade e pós-verdade. Na verdade, nós temos René Descartes dizendo penso, logo existo, e na pós-verdade nós temos acredito, logo estou certo. Então nós vamos discutir esses paradigmas educacionais, esses paradigmas filosóficos, do pensamento moderno e contemporâneo, para a gente entender um pouco sobre essa realidade de o que é ciência, o que não é ciência. E essa é a nossa aula de hoje, que nós vamos tentar descobrir um pouco sobre isso. E eu começo levantando uma questão para a gente pensar um pouco, que é, mas o que é produzir conhecimento? Conhecimento é o referencial, o diferenciador do agir humano em relação ao agir de outras espécies. Então, o que nós temos que concentrar aqui? Nós temos que ter algum conceito e algum ponto de partida para a gente determinar o que são cada um dos aspectos da vida. E nós começamos com um conceito de consciência. Primeiro vamos definir consciência para a gente chegar em conhecimento. Eu vou definir consciência a partir da dialética vigotskiana. Na dialética vigotskiana, o que diferencia um humano de um animal é a consciência. E o que seria a consciência nesse conceito? É o poder de tomar uma decisão com livre-arbítrio próprio. No conhecimento e na busca do conhecimento, nós vamos diferenciar o ser humano dos outros animais. Então, para produzir alguma coisa, nós temos que produzir esse conhecimento de maneira sistemática e com métodos. Então, o conhecimento é, pois, o elemento específico, fundamental na construção do destino da humanidade. Daí sua relevância e importância da educação, uma vez que sua legitimidade nasce exatamente do seu vínculo íntimo com o conhecimento. Então, o que acontece? Educação e conhecimento são aspectos que andam lado a lado. Lá na nossa referência bibliográfica da disciplina, e no material que nos orienta, nós estamos utilizando esse livro de metodologia do trabalho científico de Antônio Joaquim Severino, e aqui tem um conceito que eu adoro sobre educação. Olha o que o Severino diz de educação, o conceito do Severino. Ele fala assim, olha, de modo geral, a educação pode ser conceituada como processo mediante a qual o conhecimento se produz, se reproduz, se conserva, se sistematiza, se organiza, se transmite e se universaliza, disseminando seus resultados no seio da sociedade. Então, o Severino ele afirma, com esse conceito de educação e com o conhecimento de conhecimento, com o conceito de conhecimento, que esses dois temas, esses dois tópicos, que essas duas categorias não podem andar diferentes e longe uma da outra. Educação e conhecimento andam juntos, são passos rotineiros um do outro. Em todos os animais, nós, os seres humanos, somos os mais capazes de criar e transformar o conhecimento. Somos os mais capazes de aplicar o que aprendemos.
por diversos meios, numa situação de mudança do conhecimento. Somos os mais capazes de criar um sistema de símbolos, como a linguagem, e com eles registrar nossas próprias experiências e passar para outros seres humanos. Essas características nos diferenciam dos patos, dos macacos, dos leões, etc. O que acontece? O Raval, lá no livro dele, A Origem da Humanidade, ele descreve que o homem pré-histórico, aquele homem neandertal, australopiteco, que ainda não é um homem sapiens sapiens como o nosso, o que acontece com ele? Ele é um homem que ele já está querendo produzir alguma coisa, mas esse alguma coisa ainda não é um conhecimento da forma que nós temos hoje. Mas é a primeira forma de conhecimento que nós temos, por quê? Porque ela já era registrada, diferenciava dos outros animais, e isso era passado, perpassado na sociedade daquele momento. Então, para produzir conhecimento, nós temos que ter um processo, e esse processo nós vamos chamar de metodologia. Mas o que é metodologia? Metodologia trata-se de uma palavra derivada do latim, né, derivada de método, do latim métodos, cujo significado é o caminho ou a via para realizar algo. Portanto, o método é o processo para alcançar algo, ou o conhecimento. Sendo assim, a metodologia vai ser o campo de estudo que se baseia em entender os melhores caminhos ou métodos em um determinado estudo para que se chegue à produção do conhecimento, para a descrição e explicação de determinados fenômenos sociais ou naturais. Isso é uma definição dada por Lacatz e Marconi em 2007. O que acontece, gente? Quando a gente fala de metodologia, a gente tem que escolher um caminho metodológico, um percurso a seguir, né? Como é que começa essa questão do método, né? O método mesmo começa nas ciências naturais, né? Com o advento da ciência e da explicação dos fenômenos do mundo, sem ser só por crendice popular, né? Nós temos que ter uma maneira de registrar e de validar essas informações. Então, o método científico, ele surge lá, né, de maneira experimental, né, os primeiros registros nas ciências naturais, né, e das ciências naturais, ele vai ser transposto para todas as outras ciências, no caso desse curso, das ciências humanas. Ainda falando sobre metodologia, nós podemos dizer que, para tanto, a metodologia é a aplicação de métodos e procedimentos que vão auxiliar na observação, na aplicação e na coleta de dados, para que se chegue a um resultado e ou uma comprovação, e pode ser utilizado em diversas categorias da sociedade. Porém, para entender a pesquisa, é necessário compreender o conceito de ciência, uma vez que existe uma infinidade de conceitos na vasta literatura científica. Então, quando nós vamos realizar uma pesquisa e nós estamos determinando uma metodologia, né, nós temos que primeiro entender sobre o conceito de ciência. Bem, tem um site, né, que chama How Much Information, que ele contabiliza o número de informações que estão navegando lá na internet, né? Quando a gente faz uma mineração dos dados desse site, o que a gente pode observar? Que na grande maioria das vezes as informações são repetidas. Então, a mesma informação que nós temos num site, nós temos em outro, em outro, em outro, e reunir essas informações e encontrar o fio condutor dessa informação é o trabalho do cientista, né? Ele vai pesquisar algo para levar a uma comprovação. Então, ele tem que ter uma certeza, uma verdade que ele está adotando para aquele estudo. E nós temos alguns critérios formais para que o discurso textual seja reconhecido como científico. Vamos lá, o primeiro deles. O primeiro deles vai ser a objetividade, né? Um estudo, para ser considerado científico, correto, ele tem que ser objetivo, ele tem que dizer assim, olha, isso daqui é isso, por isso, por isso. Ele tem que estar muito claro, eu tenho que saber o que aquilo está falando. Não pode ser uma coisa que, de maneira muito aleatória. Então, quando eu digo de objetividade, eu estou querendo que aquele estudo textual, me diga realmente a que ele se propõe. Ele tem que me dizer. O segundo
é a sistematicidade, né? O que é a sistematicidade? Quando eu falo de sistematicidade, eu estou dizendo assim, ó, o sistema que for utilizado é verificável. Então, uma pessoa para reproduzir essa pesquisa em qualquer lugar do mundo, ela vai conseguir? Então, ou se não for uma pesquisa de cunho local, não tem como reproduzir em qualquer outro lugar. Mas o sistema que for utilizado deve valer para aquela situação. Se outra pessoa for pesquisar aquilo e seguir aqueles passos metodológicos, ela tem que achar a mesma resposta. Terceiro passo, o objeto de estudo tem que ser bem definido, né? Então, eu tenho que saber o que eu estou pesquisando. Uma vez que eu estou pesquisando água, aquele objeto que eu estou pesquisando, ele tem que ser muito claro. Exemplo, eu vou pesquisar sobre crianças surdas na educação infantil, né? Então, eu tenho que caracterizar isso de uma maneira muito clara. Eu tenho que dizer quais são essas crianças que eu estou pesquisando, quais são as suas características socioeconômicas, né? O objeto do estudo, nesse caso, que são essas crianças, tem que estar muito bem definido. Eu tenho que caracterizar eles de maneira muito correta. Próximo, controle e observação dos fenômenos, né? Então, eu tenho que ter um registro de passo a passo como é que eu fiz aquilo. Como é que você observou? Essas crianças estavam agitadas ou não? Então, você tem que ter esse controle completo da sua pesquisa. Um outro critério é a originalidade, né? Não podemos sair copiando a coisa que as pessoas já fizeram, né? Para ser pesquisa, para ter critério científico nesse nosso discurso textual, tem que ser algo original, tem que ser algo novo, entendeu? Com uma roupagem nova, alguma coisa nesse estilo. O sexto tópico é a coerência e consistência. Coerência isso faz algum sentido o que eu estou falando? Tem que ter essa pergunta. Isso faz sentido, né? E quando eu falo de consistência, isso é firme, isso é forte, eu tenho que saber que isso é real. O sétimo passo é a verificabilidade. Eu tenho que conseguir verificar aquele fato. Outra pessoa que for fazer a pesquisa tem que conseguir verificar que aquilo é verdade, né? Isso tem que ser correto. Próximo, linguagem coesa. O que acontece? Nós temos um termo na pesquisa chamado teses uspianas. As teses da USP de doutorado eram textos gigantescos, de 600 páginas, 700 páginas, onde falava e a gente ficava ali perdido o que estava acontecendo. Então, hoje se define que os textos têm que ser o mais coesos possível, entendeu? As informações têm que estar de uma maneira simples para as pessoas. E o último ponto, mas não menos importante, ética. E para a ética nós temos diversos critérios para adotar a ética. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma pesquisa, né, nós devemos submeter essa pesquisa inicialmente aos comitês de ética em pesquisa, né? E se for tratar com animais e outras coisas, ainda tem o SEUA, que é o Conselho de Ética para Uso em Animais, que é mais um conselho que tem que ser aprovado, né, um comitê, para que as nossas pesquisas tenham validade, né? Os termos têm que ser éticos, nós não podemos sair pesquisando qualquer coisa de maneira aleatória sem respeitar as pessoas que são objetos. Então, quando todos esses critérios são atendidos, né, nós podemos dizer que aquele texto ele é um texto científico. Nós temos que pensar também na correlação entre conhecimento popular e conhecimento científico. O conhecimento vulgar ou popular, às vezes, é determinado pelo senso comum. Não se distingue do conhecimento científico nem pela veracidade, nem pela natureza do objeto conhecido. O que os diferencia é a forma, o modo ou o método e os instrumentos utilizados para conhecer. Então, quando nós estamos falando em conhecimento popular, né, é o empirismo. Começa por ali, é uma ideia inicial que está se tratando, e essa ideia popular é que vai se formar depois como conhecimento científico. Então, o que acontece? Saber que determinada planta necessita de uma quantidade X de água e que, se não a receber de forma natural, deve ser irrigada, pode ser um conhecimento verdadeiro e comprovável,
mas nem por isso é científico. Para que isso ocorra, é necessário ir mais além, conhecer a natureza dos vegetais, sua composição, seu ciclo de desenvolvimento e particularidades que distinguem uma espécie da outra. Então, o homem lá na roça, ele tem a noção, eu plantei aqui, eu vou ter que aguar essa horta para que tudo se produza aqui da melhor maneira. Isso é um conhecimento? É um conhecimento, é o chamado conhecimento popular. Mas isso não significa que é um conhecimento científico. Porque dependendo da planta que você vai estar cuidando, da verdura, ela tem um ciclo diferente. Tem algumas que precisam de mais água, outras de menos água, e assim vai. Aí que o conhecimento científico vai se tornar extremamente importante, né? Então, nesse sentido de conhecimento popular e científico, nessa disciplina e no seguir das nossas aulas, nós vamos tentar mostrar para vocês quais são os conhecimentos científicos necessários para essa construção dessa nossa sociedade, para que ela seja uma pesquisa ética, uma pesquisa correta. Um abraço para cada um de vocês e nos vemos nas próximas aulas. Bons estudos! Educação à distância, mudando realidades.